Tá, vambora. Beleza, bom dia a todo mundo. Meu nome é Felipe Fabrices, eu sou pós-doc da UEL, sou Sorella, formei em CPF, trabalho em teoria de campos, quase óbvio para todo mundo aqui. E esse curso é um curso sobre o modelo padrão da física de partículas. A gente vai começar primeiro falando sobre o curso em si, sobre a estrutura que a gente vai botar, referências. Depois eu vou começar a falar do que é o modelo padrão, detalhar um pouco a estrutura dele. E depois vou começar a meter a mão na massa. Falar dos principais ingredientes, fazer algumas contas e depois apresentar as duas metades, vamos dizer assim, do modelo padrão. Então, quem tiver dúvida pode perguntar. Vocês vão ter que suar muito para acompanhar esse curso. Suar muito mesmo. Literalmente, né? Literalmente. Então, vamos lá. Bom que a gente tem bastante quadro. Problemas que eu acho muito grande que as pessoas tendem a se espalhar com gases, né? Da direita para a esquerda, lá para cima, tá? Então, eu espero que devem entender a letra, mas se quiser só para entender, vocês cheguem mais perto. Então, em primeiro lugar, as referências que eu vou dar. Eu vou escrever o modelo padrão, porque é óbvio que é fazer partículas, não é tecnologia, está todo mundo aqui para isso. Primeira referência que eu vou dar, e eu acho que é a mais importante na minha opinião, primeiro eu vou dar alguns cursos gravados, que eu acho que o pessoal ajuda pra caramba para poder aprender. Então, a primeira referência é o curso do Fernando Quevedo. Agora, sempre que eu escrever o modelo padrão no meio, eu vou usar SM, nunca mais vou escrever o curso do Quevedo, vocês podem botar o nome dele, o Google, vai aparecer na webpage dele, tem lá a gravação do curso de 2021. O professor Quevedo é professor de Cambridge, e o curso dele é muito bom, são 24 aulas, 50 minutos, onde vocês vão poder ver com mais propriedade as coisas que a gente está discutindo aqui. Não é um curso avançado, é um curso a nível de mestrado, em princípio, mas dado por um cara que foi aluno do Weinberg. Então, ele foi aluno de um dos criadores do modelo padrão. Eu só tenho que ouvir, tem que ouvir o cara. Já que o Weinberg não está mais entre nós, vocês não são os alunos do Weinberg. Muito bom esse curso. A outra referência que eu vou dar, bem de perto, que eu vou, incomparavelmente pior do que o curso do Quevedo, é o curso que eu dei no CPF, estava na escola. Então, são as teorias de vídeo. Estava no CPF em 2023, na escola. Vocês podem achar esse curso numa página do YouTube chamada TQCBR. Para quem não conhece o TQCBR, está na hora de conhecer. É uma iniciativa do professor Antônio da UF, junto com outros colegas, e eles estão colocando lá, desde que a página foi criada, diversos cursos, seminários e tudo mais, ligados à teoria quântica de campos. O TQCBR tem um irmão GraphBR também, para quem gosta de computação e tecnologia, e os cursos que aparecem lá, salvo exceções, são excelentes. Esse curso que eu dei visava, em 5 aulas de uma escola da pós parecida com essa, no CPF, dar os elementos básicos que as pessoas precisam saber para poder entender o modelo padrão. Algumas aulas que eu vou dar aqui vão repetir conteúdos que eu dei lá naquele curso, que eu vou andar mais rápido do que eu dei lá. Então, se alguém se sentir violado com a velocidade de algum tema, quiser ver as coisas com mais detalhe, pode olhar nesse curso e ver as fontes feitas em mais detalhe. Saiu recentemente, então está fresquinho.
professor global acabou? Tem um professor global também, não acabou ainda. Por razões éticas, eu vou evitar comentários, mas esses vídeos podem ser encontrados no professor global. Né? Vou escrever aqui embaixo, também estou escrevendo, né? Professor global. Que apresentou algumas instabilidades nos últimos tempos, razão pela qual a gente começou a subir cursos no canal do Jackstone. Mas lá vocês vão encontrar o professor global, depois de uma certa dificuldade para encontrar o conteúdo, vocês vão conseguir encontrar aulas gravadas do CBPF, não só do Elael e do Tião, de muitos anos, de diversos cursos, mas também de outros professores que passaram pelo CBPF canal e aceitaram ser gravados. Infelizmente, nem todo professor aceita ser gravado, talvez por medo de falar bobagem. Eu não tenho esse medo, vocês vão ver aqui. Eu falo bobagem aqui. Então, essas acho que são as principais referências de curso que eu recomendo vocês. Principalmente as aulas que eu vou dar são inspiradas no curso que eu vi. E esse aqui está mais dentro do que precisa do que eu vou fazer, efetivamente as contas que eu vou fazer, algumas delas estão feitas mais detalhe lá, por 2 anos, mais discussão, etc. Então, o curso de interações o Elael, por exemplo, com a letra fraca, é excelente professor. Então, eu recomendo fortemente. Em relação a livros, eu recomendo o livro do Schwartz. Em todos eles vão ser teoria quântica de campos, blá blá blá. O livro do Peskin também é o famoso. E o livro, não sei pronunciar esse nome. Eu acho que fala Donovan, não sei pronunciar. Esse aqui é Dynamics of Standard Model. Os demais são teoria quântica de campos, blá blá blá. O modelo padrão desnecessário dizer construído com uma teoria quântica de campos. Então, é natural que o livro de teoria quântica de campos fale sobre o modelo padrão de ciência. Então, essas são as referências de livro para a vida. Estou falando do curso, para a vida. O Domain em particular, ele tem todas as informações que vocês precisam do modelo padrão. Assim. Não só os detalhes teóricos, ele supõe que vocês já sabem a teoria básica por trás do modelo padrão, mas a parte de fenomenologia vai realmente mostrar o mundo das partículas como tem que ser mostrado no modelo padrão. É um excelente livro, tem uma versão recente editada. Mais do que isso, eu recomendo também alguns artigos que eu botei na página, eu vou escrever os autores, e eu vou falar o resto, que é o artigo do Povos, que você não fala. The Making of the Standard Model. São 3 páginas, ninguém aqui tem desculpa para não ler. 3 páginas. 3 páginas, um artigo da Nature, assim, todo mundo tem que ler. É fantástico, ele foi um dos criadores, ele foi o cara que fez a coisa acontecer, eu vou explicar exatamente como. E ele fala um pouco sobre o modelo padrão, como foi desenvolvido, é muito interessante ver isso. Tem também o Weinberg, que é um dos criadores da eletrofraca, o mesmo título, mesmo título, The Making of the Standard Model. Finalmente tem a Nobel Prize Lecture do Coleman. Vocês tinham que ver a de física experimental, cara. A de física experimental é maravilhosa. Sempre é. Aqui o Coleman escrevendo sobre o Prêmio Nobel de 1979, que o Lacho Weinberg e o Salão ganharam. Esse texto do Coleman é simplesmente fantástico e a gente eu vou imitar ele em alguns pontos. Em particular, uma parábola que é extremamente famosa para falar sobre queda de esse aqui são 3 páginas também, tá? O do Weinberg é grandinho, esse aqui são 3 páginas, esse aqui são 3 páginas. Então, se vocês lerem esses dois, ou pelo menos só esse, eu acho que já valeu o suor que vocês tiveram aqui. É realmente genial. Tudo que vocês verem no Coleman, vocês podem ver. Eu nunca vi esse cara falar uma coisa que não fosse muito genial. Então, agora vamos falar sobre a estrutura. A propaganda antes. Propaganda.
todos que quiserem, convidados a pegar como disciplina externa, ou só aparecerem como ouvintes, se quiserem ter que fazer a avaliação, que vai ser bem tranquilo, com certeza. Curso. O mais importante, eu prometo para vocês que ela vai estar funcionando. Outra propaganda que eu vou fazer do evento que eu estou organizando no meio do ano, dia 12 de julho. 70 anos. As teorias de Henry Newton, como a gente vai discutir, são a pedra fundamental para a construção do modelo padrão. E elas foram criadas em 54, fazem 70 anos esse ano. Vou fazer um evento em homenagem aos 70 anos, vou convidar um monte de professor para dar curso, a Letícia vai estar lá, o Sorella vai estar lá, o Antônio vai estar lá, enfim, o Lael. Vale a pena ir lá, todo mundo de você deve se inscrever nesse evento, se puder. E vou recomendar uma terceira coisa aqui, que é o curso do Sorella, da link do CDL, sobre teoria de Henry Newton. O título é BRST, blá blá blá. Só botar Sorella, TQCBR, só tem um curso, não tem como errar. Foi algo conjunto de aulas que eu deu durante a pandemia, eu acho que foi no ano de 2020 mesmo, se eu não me engano. São excelentes as aulas, vale muito a pena assistir. Mas é um pouquinho mais para frente. Mas muito bom mesmo. Então, propaganda feita. Aqui no curso, a primeira aula que a gente já está fazendo vai ser introdução ao modelo padrão, como eu disse. A segunda aula, nós vamos falar sobre a simetria de rede, que são uma parte extremamente importante do modelo padrão. Em seguida, sobre o conceito de quebra-esponta de simetria, que é o que fez as teorias de Henry Newton serem úteis para descrever o modelo padrão. E aí, na quarta e na quinta aula, a gente vai descrever as duas interações do modelo padrão, a interação eletrofraca e a interação forte. A gente vai gastar mais tempo na eletrofraca, provavelmente, porque é onde a gente pode fazer mais conta. A interação forte é um pouco mais complicada, então a gente vai falar mais qualitativamente. A eletrofraca, eu espero que a gente consiga fazer algumas contas explícitas, né? O tempo vai permitir no inferno. Para vocês verem, por exemplo, como acontece o mecanismo de Higgs na eletrofraca. Por exemplo, como que os elétrons ganham massa, como é que os bósons gays ganham massa, como é que o eletromagnetismo sai da Terra, tudo isso a gente provavelmente vai conseguir fazer aqui. A interação forte não, a interação forte a gente vai fazer coisas mais qualitativas só para dar uma figura geral do que é a interação forte. Bom, se vocês sobreviverem. Eu estou com calor aqui, mas eu acho que aí deve estar mais quente, porque tá triste de ver o pessoal assim. Bom, sobre a parte burocrática do curso, alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum comentário? Se tiver, só falar, pode falar qualquer momento. Uma dica é essa. Eu falo mais do que escrevo, porque minha letra é feia e toma muito tempo. Então, anotem algumas coisas que eu falo. Se eu repetir alguma coisa, anotem, que é importante. Eu percebi que as pessoas só anotam quando eu escrevo no quadro. Então, elas anotam muito pouco. Por isso que eu estou dando essa dica. Em primeiro lugar, o que é o modelo padrão? O modelo padrão, ele é uma teoria quântica de campos, mais especificamente, que descreve hoje o mundo que a gente conhece de forma geral. Ou seja, todas as partículas que nós conhecemos, todas as interações que nós conhecemos, exceto a gravitação, são descritas pelo
aqui, essa mesa, eu, vocês, a estrela que está lá embaixo, o sol, o que a gente não vê, o que a gente vê, tudo, o Deuteronômio escreve tudo. E ele escreve tudo usando uma categoria específica de teorias, são as teorias de game. Então, você conseguir escrever tanta coisa com alguns poucos princípios básicos é uma coisa extremamente, assim, fantástica, não muita palavra para escrever. Algumas pessoas, por exemplo, que eu apaguei, consideram o modelo padrão como sendo uma das teorias mais bem-sucedidas da humanidade. Eu concordo totalmente com isso. Nenhuma outra teoria da humanidade é capaz de descrever fenômenos físicos ou fenômenos da natureza com tanta precisão quanto o modelo padrão. Então a gente está falando aqui, a nível de QAD, por exemplo, de previsões que batem com o experimento em uma parte em 1 trilhão dos experimentos mais precisos. Nada é tão preciso quanto isso. É fantástico. E tudo baseado em alguns princípios fundamentais que a gente vai discutir. E um determinado tipo de teorias. É claro que o modelo padrão resolve tudo, senão a gente não precisa trabalhar. A gente vai discutir também quais são as limitações do modelo padrão. Mais importante que isso, a gente está falando de descrição a nível fundamental. Então, não adianta nada, ninguém vai sair daqui e construir uma ponte. Né? Não quer dizer que resolve os problemas da vida. Resolve, explica como as partículas existem e interagem, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que tem que entender é a estrutura do modelo padrão. Então, o modelo padrão é basicamente dividido em 2 pedaços. A eletrofraca, vou botar um vezes aqui, mas não leva então a sério. E outro pedaço é um pedaço forte. Isso está baseado nas interações fundamentais que a gente conhece. Se vocês pensarem em escala nuclear, por exemplo, a gente consegue pensar em 4 interações fundamentais conhecidas. Hoje, não existe nenhuma regra que proíba outra interação fundamental de aparecer. Então, poderia ter uma quinta que a gente não conhece que não está descrito no modelo padrão. Isso é uma coisa possível. Até hoje não há um indício robusto da existência de outra interação ou de alguma partícula que a gente não tenha detectado ainda. Mas a gente tem que manter a cabeça aberta. Então, as interações fundamentais são basicamente a eletromagnética, que todo mundo conhece. Aliás, a nível de escala humana, eu considero a interação mais importante, é que faz a gente existir, estar de pé, né? O seu pé perdido, você fica de pé no chão, é graças à eletromagnetismo. A gente tem a interação fraca. Eu acho que os físicos têm pouquíssima criatividade na hora de dar nome às teorias. Então eles pensavam que tem uma interação que é muito fraca. Muito fraca. Que nome eu vou dar para elas? Interação fraca. E é basicamente responsável por decaimentos de vários tipos. E tendo sua importância fundamental para a vida também, porque ela explica reações que acontecem no Sol, faz a gente ter condições de viver na Terra. Temos as interações fortes, mais uma vez, uma tremenda falta de criatividade, porque as interações eram muito fortes, e aí eram interações fortes, que basicamente explica a coesão do núcleo, né? Como é que as partículas, por que os prótons se mantêm colados se eles têm cargas positivas. Todo mundo deve ter se perguntado se alguma coisa é médio, você vai achar prótons e nêutrons, positivo com positivo, ué. Quem não fez um ué nesse momento, provavelmente não está aqui hoje. E tem a outra interação, gravitação, que vai ser brutalmente ignorada nessas aulas. Em primeiro lugar, porque para o mundo da física de partículas, a gravitação, as escalas de energia que a gente experimenta, é absolutamente irrelevante. O efeito dela é muito pequeno. O efeito de gravitação seria palpável ou pode causar um efeito realmente importante em escalas de energia muito acima das que a gente pode experimentar. Nós temos uma teoria de gravitação quântica seja necessária, ou pelo menos alguma outra teoria seja necessária. Então, o que a gente experimenta no LHC e ignorar a gravitação é uma excelente aproximação. Ainda mais eu não gravito. Não sei se você já eu não gravito. Alguém que gosta de gravitação, nosso amigo Gustavo, gosta de gravitação comigo. Eu entendo vocês. Eu sou um. Mas que é bonito, gravitação é muito bonito. Também pode ser entendido como uma teoria de Gates. Se vocês forem ver o evento que eu estou organizando, o professor Rodrigo Sobreiro vai falar de teoria de gravitação como teoria de amigos. É uma coisa pouco discutida, mas que existe.
de Fermi, porém a teoria de Fermi é não renormalizada. Isso significa que em primeira ordem você consegue fazer conta. Se você tentar ir adiante, vai dar problema. E as pessoas têm que entender por que diabos que o eletromagnetismo aqui é guerra, funcionava tão bem, e a interação fraca eles não conseguiam fazer funcionar tão bem, teoricamente falando. E essa vontade de tentar tornar a coisa mais fundamental, de entender melhor, de escrever melhor com a teoria de campo, levou, no final do dia, a unificação. Então foi quase um brinde, eu diria, tentando tornar uma teoria de interações fracas renormalizada. O Salam e o Weinberg eles conseguiram criar uma teoria que dizia mais, né? Baseada numa ideia do Nashville, que foi aluno do Schwinger, um dos criadores também da QED. Então essas coisas são todas conectadas. E não é à toa que o Salam e o Weinberg conseguiram fazer isso. Já trabalharam com interações fracas e com renormalização, além de estarem envolvidos no problema da quebra de potência. Então eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a cabeça certa. Bom, esse assunto mais para frente. Só para comentar que às vezes uma questão técnica leva a gente a descobrir coisas que são melhores do que a gente esperava. Principalmente ressaltar que há momentos na física, na pesquisa em particular, que alguma teoria passa a ser desacreditada. Por exemplo, a teoria de campos teve esse momento, na década de 60, um pouco antes, 50, 60. De achar que não prestava mais, o pessoal começou a debandar. Umas poucas pessoas geniais ficaram e acreditavam o poder da simetria como uma descrição fundamental da natureza, então, usar a teoria de campos para isso, para descobrir a física quântica. E graças a eles, hoje a gente tem, foi totalmente, extremamente bem sucedido o esforço que eles fizeram, trouxe o sucesso. Se eles tivessem desistido quando todo mundo migrou no Bootstrap, a gente não estaria falando isso aqui hoje. Vocês acreditaram em alguma coisa? Eu vou falar um outro comentário mais importante ainda, esse eu não posso esquecer. O Baker deu o Nobel para o Weinberg em 67. O modelo de Leptons, 3 páginas. Todo mundo vai poder ler no terminal de Lepton. Vai entender o que está escrito lá. Prometo para vocês. Bem simples. Talvez não entenda tudo, mas vai entender boa parte. O Weinberg publicou esse paper em 67. Eu vou falar para vocês quantas citações o paper do Weinberg teve em 67. Em 67 ele teve 0 citações. Em 68, ele teve 0 citações. Em 69, 0 citações. Acho que em 70 ele teve 1. Talvez tenha sido uma autocitação, não vou arriscar. Em 71 ele teve 4. Em 72 ele teve 64, se não me engano. E depois, daí 73 em diante, já tinha mais de 100. Significa que um paper que deu o prêmio Nobel, no ano que foi publicado, passou 3 anos sendo brutalmente ignorado pela comunidade. Então, se vocês têm um paper que está sendo ignorado, fiquem tranquilos, vai continuar sendo ignorado. Isso aqui dificilmente vai acontecer. Agora, essa transição de fase do brutalmente ignorado para o 68 mostra que em 71 alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu em 71, todo mundo começou a olhar para isso. Foi a prova do TOEFL, de que as teorias de ambos inimigos são renormalizáveis. E as pessoas começaram a levar a sério o mundo da repercussão. Então, assim, uma outra questão técnica do prêmio Nobel, levando as pessoas a entenderem que aquela era a teoria correta para descrever a natureza. E depois foi absolutamente confirmada pelos experimentos, como é até hoje. Então, beleza. Cada uma dessas interações aqui tem, basicamente, mediadores. Ou seja, as partículas de matéria interagem trocando alguma partícula. O eletromagnetismo, como mundo sabe, são os fótons. A interação fraca é basicamente o W mais, o W menos e o C0. A interação forte são os núcleos que a gente tem gravado. Aluno do Schwinger, quando tentou buscar uma teoria renormalizada de interação fraca, percebeu que a gente
como produto você encontra o eletromagnetismo. Então, essa teoria é normalizável, a eletrofraca é normalizável. E ela, em baixas energias, reproduz a interação fraca do ferro. Então, você consegue os dois números. Você consegue embeber aquela sua teoria, que é extremamente bem sucedida. A teoria de Fermi é extremamente bem sucedida em baixas energias. Ele fez, na década de 30, acho que foi 34. E a ideia dele foi melhorada, já foram experimentos. O Feynman participou, o Sudarshan, o Machado, por aí vai. Mas todos esses sucessos são mantidos no eletrofraco. Só que ela fala assim, essa teoria está embebida em algo maior que é eletrofraco, e essa sim é normalizada. Se você desce para baixas energias, como a teoria efetiva, a teoria de Fermi, ela não é normalizada. No fundo, ser normalizada ou não significa, igual deu uma aula sobre isso no curso de introdução à teoria de Gauge, se você consegue fazer previsões depois de fixar seus parâmetros com um número finito de experimentos. Então você faz um número finito de experimentos, 10, 15, 20, fixei todo mundo, agora eu posso prever o que você quiser. Isso é uma teoria normalizada. Se você não consegue fazer isso, não é normalizado. E claro que a parte técnica em cima disso é muito complicada. E causou muita polêmica, né? Porque parece uma sujeira. É um troço meio esquisito. Para quem olha de primeira vez, não tem como não achar esquisito. Normal achar esquisito. É esquisito mesmo. Mas funciona na prática. Então a interação fraca por si só, a expressão de fé em baixas energias não é normalizada. Mas a NBB tem uma teoria maior que é normalizada. Do mesmo ponto de vista que a QED por si só, se não existisse o modelo padrão, não existisse a interação fraca, ela também não é uma teoria saudável. Ela daria problema em altíssimas energias. Então apareceria o chamado polo diurnal, que a gente vai comentar mais na frente. Existe uma certa escala de energia onde o acoplamento do eletromagnetismo está associado a uma constante estrutura fraca se torna tão grande que a teoria perde sentido. Pelo menos se perturbativa, ela perde rapidamente nesse sentido. Mas ela perde sentido. A descrição dela não faz mais sentido. Só que isso não acontece porque isso acontece em escala de energia absolutamente altas e a eletrofraca aparece muito antes disso. Então não tem problema nenhum. A gente já falou sobre essa questão de polo diurnal e isso aparece na QCD de forma bem interessante. E é o que torna a QCD mais difícil. Bom, então temos os mediadores aqui. A gente vai ver que essa galera aqui está toda com a eletrofraca e os gluons estão na parte forte. Tudo que a gente vai fazer aqui, a estrutura geral, é basicamente relatividade especial. Mais mecânica quântica. O casamento dessas duas vai levar a depois dos campos. Então, tem alguns ingredientes a mais, né? Mas se vocês assistirem as aulas do Quevedo e lerem o livro do Weinberg, vocês vão ver que a teoria de campos ela é quase inescapável, pelo menos na discussão que a gente tem hoje. Se você bota os ingredientes que a gente acredita que existem, relatividade especial, mecânica quântica, mais uns detalhezinhos de localidade, etc. e tal, vocês vão ver que não tem como que seja de outra forma. Teoria de Gauge é a mesma coisa. Se vocês acreditarem nos princípios básicos, quiserem descrever partículas spin interagentes, não tem outro jeito. Vocês vão esbarrar com a simetria de Gauge. A gente usa a simetria de Gauge, que é apenas uma redundância, como uma forma esperta de descrever o fenômeno físico. Então, copiando as palavras do Ricardo Ratazzi, um físico italiano muito bom, ele diz que a teoria de Gauge é a forma que você tem de escrever a sua peça com o número mínimo de atores. Só que é muito mais do que isso. O Weinberg tenta convencer no livro dele de que isso é inescapável. A gente não vai tentar convencer vocês disso. A gente vai acreditar no princípio de Gauge, a gente vai seguir adiante, vai ver quais são as consequências que ele traz. E a gente vai ver que é possível montar um modelo que descreve o fenômeno físico baseado nesses princípios. É o que a gente vai fazer. Eu não estou dizendo que o que a gente vai fazer, eu vou colocar as coisas como elas são. Não vai ter como falar assim, tem que ser dessa forma. Em nenhum momento a gente vai fazer isso. Mas, se vocês começarem a estudar mais, não tem muito onde fugir para concordar com o fenômeno físico. É sempre importante lembrar que, por mais que a gente use a matemática como método de investigação, a física é uma ciência experimental. Bom, quem é o juiz que diz se a teoria está certa ou não é o experimento. Pode ser matematicamente lindo. Se não for confirmado experimentalmente, em princípio não vale. Acontece que as coisas matematicamente lindas têm sido confirmadas experimentalmente. A gente está em boa posição, a gente pode acreditar na matemática.
mas não quer dizer que aquilo é verdade absoluta. Pode só não ser assim. Enfim. Então essa é a estrutura geral. Uma coisa que eu quero ressaltar é que simetria é uma palavra extremamente importante no modelo padrão. Então tudo que a gente vai construir aqui é baseado no conceito de simetria. Você faz uma transformação no seu sistema, o seu sistema não muda, de alguma forma. Esse faz uma transformação e não muda, tipicamente tem consequências. Por exemplo, o teorema de Leibniz, correntes conservadas, cargas conservadas e tudo mais. E aqui a gente vai ver que a simetria de Gauge é você levar a frente o conceito de simetria. No sentido de que a simetria vai passar a depender só daquele ponto. Você não vai ter uma situação onde a simetria vale para todos os pontos. Você tem uma simetria local. Você pode fazer transformações diferentes em diferentes pontos do espaço-tempo, o que é uma coisa muito razoável nesse sentido. E essa mera imposição, como a gente vai ver, vai trazer algumas consequências imediatas, com as quais a gente vai trabalhar. Beleza? Então vamos lá, vamos falar desse mecanismo então, rapidamente. O mais interessante é que não só está muito calor, como o horário da aula é o horário mais quente possível, né? Está beirando meio-dia. Simetria de Poincaré significa, basicamente, simetria de Lorentz mais simetria de triangulação. Um comentário para quem está mais avançado é que o curso foi designado para ser decaindo, né? Então vai piorando um pouco na medida que a gente vai andando. Então, para ter tudo. Então quem está achando muito óbvio tudo, no final não vai ser tão óbvio. Então, essas são basicamente rotações e buchos que o mundo viu na física 4, por exemplo, no curso que vocês têm, né? Mais as translações. Isso significa que se eu estivesse no vácuo, né, a física não muda se eu só virar para um lado ou para o outro, se eu der um passo para o lado, a física é a mesma. É óbvio que aqui nessa sala a gente não tem simetria de Poincaré explícita. Se eu andar para cá, eu não vá para nada, se eu andar para cá, eu vá para isso. Então, isso é uma simetria no sentido idealizado. E tem consequências práticas. Conservação de energia e mais. Então, é uma simetria das leis da física, não necessariamente do setup que você está montando, do experimento que você está fazendo, da situação específica que você está. Isso é importante para o conceito de quebra espontânea, a gente vai ver depois. Além de Poincaré, a gente tem simetria de CPT, basicamente. CPT são 3 transformações que você faz. A primeira é a conjugação de carga, que você troca partícula por antipartícula, basicamente. Paridade é como se fosse uma reflexão do espelho, e temporal, a simetria de reversão temporal, é você trocar o T pelo menos T. Um passo extremamente importante na física de partículas foi entender que essas simetrias sozinhas, em princípio, não valem. Então, paridade, por exemplo, é violada na interação fraca. Isso foi um passo muito importante. Isso só foi sacado em 1956. O Lee e Yang, se não me engano, entenderam que a paridade seria violada pelas interações fracas. Foi confirmado experimentalmente no ano seguinte pela Miss. E isso está no coração do modelo padrão da parte da eletrofísica. Então, o modelo padrão é uma teoria quiral, é uma teoria que tem um lado preferido, por assim dizer. Direita e esquerda não são equivalentes. O mais interessante, então isso é um ingrediente da construção. A gente sabe que a natureza é assim, as interações fracas são quirais. Então, a gente só encontra neutrinos que são left-handed, que são esquerdos, por assim dizer. A gente nunca encontrou o neutrino leste, não sabemos se ele existe ou não. Há muita gente que acredita que ele existe porque ia ser mais fácil para descrever as coisas, mas não é necessário que ele exista. Né? A gente vai entrar sobre esses detalhes depois, em relação à massa de neutrino, vamos falar muito brevemente. E a gente coloca isso como um input na hora de fazer o nosso modelo. A gente sabe que a interação fraca tem essa característica, a gente vai montar o modelo de tal forma que tem essa característica. O modelo é montado, lembrem sempre disso. Sempre que a gente quer escrever um modelo, a gente escreve a teoria que vai dar o que a gente quer. Né? E claro, baseado em princípios
ele sai daqui dentro. Então, o eletromagnetismo, oriundo do eletrofrágil, que é aqui na luz, a gente tem um lado preferido. Depois que o eletromagnetismo sai de dentro do eletrofrágil, ele não sai quebrado, certamente não quebrado. Isso é uma consequência do modelo. Isso não é colocar na mão, isso acontece. Então, esse é um ótimo indício. Aquecer também não vê, direita e esquerda. Nas nossas interações, a única interação que vem no princípio, direita e esquerda, no sentido que eu vou falar mais adiante, é a interação. Chamar a atenção que não é que a gente impõe que o eletromagnetismo tem que ser assim e depois joga lá. A gente impõe que tem que ter queralidade e sai, emerge uma invariância de paridade do eletromagnetismo naturalmente. Isso é a atenção que a gente não aprendeu. Essas são as simetrias do espaço-tempo. A gente vai ter uma simetria do espaço interno, que são as simetrias de Gauss, que a gente fala sobre aqui, que são basicamente um S3 de cor, um S2 leve, um conjunto de intercâmbio. Essa é a simetria de Gauss do padrão. A gente vai descrever mais à frente. Então, o significa que as coisas se transformam numa fase, é como o eletromagnetismo, mas eu quero ressaltar desde já que esse não é o mundo eletromagnetismo. Não é o mundo eletromagnetismo vai nascer de dentro, a gente vai ver explicitamente lá. Essa é uma das coisas que a gente vai fazer aqui. Esse S2 left, S2 é basicamente o que vocês têm no momento angular, matrizes de Pauli. É o grupo gerado pelas matrizes de Pauli que você está aprendendo na mecânica quântica. Essa aqui é a parte que só atua na galera left. Aqui está o ingrediente de queralidade que eu falei para vocês, que vai levar a relação de paridade das operações frágeis. Esse grupo só vai atuar nas partículas quânticas. As operações são singletos, ou seja, é como se fosse não tem carga suficiente. E aqui a gente tem um S3 de cor. A gente também vai fundamentar o que diabos é isso, o que vem. Mas o S3 é o irmão mais feio do S2. Em vez de matriz de Pauli, 2x2, a gente chama de traço nulo, a gente tem as matrizes de Gelman, basicamente. São as 3x3, a gente chama de traço nulo, que tem cara de matriz de Pauli normal. É bem parecido. Então essa é a simetria interna, por assim dizer, do padrão, que é uma simetria de Gauss, a gente vai ver qual é a diferença de uma simetria normal, global, e uma simetria de Gauss. Já no início do curso. E o mais interessante é que esse pedaço aqui, ele vai sofrer uma quebra espontânea dessa multiplicação. O mundo eletromagnetismo. Então, saindo desse grupo maior, a gente vai ter uma quebra espontânea através do grupo de Higgs que vai dar para a gente um eletromagnético que a gente não conhece ainda. Isso a gente também vai ver explicitamente. Além disso, no modelo padrão, essas são simetrias usadas para a construção do modelo padrão. Eu vou fazer isso com os campos de matéria que eu vou falar já já. Eu não vou falar deles agora, para poder fazer mais sentido. Isso aqui, então, é a estrutura de simetrias. As interações têm que acontecer entre partículas, entre contornos de matéria. Né? A gente falou quais são os mediadores, que são os fótons da imagem, luz, etc. E tal. Eles vão mediar a interação entre as diferentes partículas de matéria. Mas quem são essas partículas de matéria? A gente separa em dois tipos, os leptons e os rápidos, por assim dizer. Então a gente tem aqui matéria, basicamente tem leptons e rápidos. Os leptons são basicamente elétrons no orbital e o seu respectivo núcleo. Então a gente tem basicamente um elétron, que eu vou destacar aqui, esse é o cara mais importante. E o elétron tem dois irmãos que são mais gordos que ele, mas de todo o resto são bem parecidos. Então o núcleo e tal. Cada um deles tem seu respectivo neutrino. Por que eu estou destacando o elétron? Porque para a matéria visível só o elétron importa. Todos os demais que foram de caem em coisas elétron mais ou menos. Não, os neutrinos não, perdão. Falando do núcleo. Alguns dos grandes problemas em aberto que a gente tem hoje estão nesses setores de neutrinos. Porque o modelo padrão que a gente vai construir, o neutrino não tem massa. Só que na década de 90, o pessoal descobriu que o neutrino tem massa sim. Então precisou mudar, dar uma deformadinha no modelo padrão para poder botar massa para o neutrino. A grande questão é que essa é a única massa que a gente não tem. Ninguém sabe ainda exatamente
Como é a massa do neutrino? Todo mundo sabe diversas informações sobre ela, vem de experimentos de física de partículas, de física nuclear, que vem das galáxias distantes, enfim, tem uma série de vínculos que a gente tem sobre as massas do neutrino. Mas se você perguntar para qualquer físico qual é a massa do neutrino do elétron, ninguém sabe dizer. Se você perguntar uma coisa mais técnica, é uma massa de Dirac ou de Majorana, ninguém sabe dizer. Então a questão de massa de neutrino é um problema interno. A gente sabe as diferenças de massa entre eles. A gente tem bounds para a massa, então a massa tem que ser menor do que 2 eletronvolts, mas a gente não sabe como é. A gente não sabe muita coisa do setor do neutrino. É uma área muito rica a ser explorada, no qual eu sou totalmente ignorante. Mas tem muita coisa para ser feita ali. Vale a pena se debruçar sobre isso. Um evento que você tivesse de cursos de física de neutrino pode. E os rápidos têm dois tipos: tem mesons, tem máquinas, basicamente. E a gente vai fundamentar isso na aula de interações fortes, que vai ser a última aula, mas esses caras são todos construídos de quarks. Então teve uma época, como diz o Tião, que você acordava de manhã, tomava um café de manhã, ligava o acelerador de partículas e descobriu uma partícula. Então você tinha um zoológico de partículas que você, caramba, quanta partícula que nasce. E o mais interessante, depois de muitos anos batendo cabeça para entender a física e tudo mais, o modelo padrão só tem 6 tipos de quarks. Da mesma forma que existem 6 elétrons. O up, o down, o strange, char, bottom e top. Toda a matéria que existe é construída de posições quadras. São 6 elétrons, 6 quarks, nada mais. Bom, tem o Higgs. Ou seja, todos os rápidos, sejam mesos ou vários, daquele zoológico enorme de partículas que existe na natureza, todos eles são construídos de quarks. Que são outro problema assim, extremamente interessante da física de partículas atual. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre os quarks. Razão principal, esse cara você detecta no laboratório. Todos eles. Esses caras aqui não. Eles estão confinados dentro das partículas de forma. E até hoje ninguém sabe por quê. Então, esse, na minha opinião, é um dos maiores problemas da física teórica. Por que diabos não se observam quarks livres, soltos, caminhando? E quem descobrir isso é Primo Nobel. Então, para vocês aí, ó, já estiver aparecendo no Nobel aqui, só explicar por que a gente não vê esses caras no laboratório. Eu vou dar algumas informações dentro do modelo padrão que são consistentes com o fato de não observar. Mas isso não explica o fato de não observar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você dar uma descrição consistente, outra coisa é você dar um mecanismo que explica. São duas coisas separadas. E o nosso objetivo, palavras do Einstein, não é explicar a natureza como ela é. No sentido de, não é descrever a natureza como ela é. É explicar como ela é de acordo com princípios fundamentais. Só descrever não é tão difícil. Explicar é complicado. Então vamos lá. Além dessas simetrias aqui, que são construtivas, né? Então, ponta ré a gente impõe, quando a gente fala que a nossa teoria é construída no espaço uniformes. CPT é um teorema, se você usar todos os ingredientes da teoria de campo que a gente precisa, foi provado que CPT tem que ser uma simetria se você aplicar as 3 ao mesmo tempo, separadamente não. Então, isso aqui é uma consequência da estrutura matemática da teoria de campos. Isso aqui a gente impõe de começo, que é a simetria de Witt, que a gente quer para descrever o mesmo certo, que a gente vai discutir basicamente aqui. Isso aqui também é observado. A gente sabe que existem esses caras, a gente sabe que existem esses caras, e a gente sabe que a gente tem que interagir através dessas interações. Então a gente constrói o modelo com esses ingredientes, é o que a gente vai fazer. Detalhe: a diferença de leptons e quarks, apesar de ninguém ter perguntado, é basicamente porque esses caras aqui não interagem através de interação forte. Então, leptons são os que não interagem em vez de interação forte. Os demais interagem, os rápidos. Todo mundo que eu escrevi aqui, os mediadores, são partículas de spin 1. Isso é fundamental. Todo mundo que eu escrevi no campo de matéria, exceto o fundamental aqui, são partículas de spin meio. Esse cara aqui, vamos falar, spin 0.
que desse certo, mas deu fantasticamente certo para todo o resto. E a razão principal, como a gente vai ver, é quando você se simetria de Gage, o bóson, mediador daquela simetria, não tem massa. Então, quando o Young e o Mills propuseram a simetria clara, uma teoria de Gage não adeliana, era para ter um monte de partículas sem massa aparecendo. E nunca ninguém viu essas partículas. Então, o pessoal falou, bom, isso aqui é certo de escrever para ser forte, está por causa da teoria. Tem. Provavelmente foi o Pauli, porque o Pauli adorava fazer esse tipo de comentário. Não, isso que você está falando é um absurdo, não tem partículas sem massa. E, pô, não escreve, tá bom, legal. Matematicamente legal, bacana. 10 anos depois, o Higgs e várias outras pessoas tiveram a ideia que era descontar de simetria na simetria de Gage. Depois dos trabalhos do Boltz, muita gente trabalhando nisso. Quando a gente fala um nome só, a gente é extremamente injusto. O mecanismo de Higgs. Tinha muita gente fazendo aquilo na época. Né? Quando dá para você ficar escrevendo o mecanismo de Higgs, Kibble, Browning, Hagen, fica grande. Em prêmio Nobel só se dá para pessoas vivas. Então, a maioria, quando o Higgs ganhou o Nobel de 2012, se não me engano, foi 2012 que ganhou. 2012 acharam o Higgs, ele deve ter ganhado alguma coisa. Várias delas já estavam mortas, né? Então não puderam dividir o prêmio junto com ele, infelizmente. Esse cara aqui foi um cara que, como a gente vai ver, o mecanismo de Higgs ele resolve dois problemas. O bóson sem massa que aparece nas teorias de Gage, que não é observado, e o bóson sem massa que vem no teorema de Boltzmann, que tem quebra de contra de simetria, que também não é observado. O mecanismo de Higgs vai fazer esses dois caras, que eram problemas, se tornarem os caras que são observados. É fantástico. Não dá para diminuir a importância disso. Só que ele teve essa sacada em 64. De lá, ele começou a procurar o Higgs. E ninguém achava o Higgs. Ninguém achava o Higgs. Até 2012. Então, de 64 até 2012, é uma quantidade de tempo gigantesca para você procurar uma partícula que achava. Ninguém desistiu. Vou falar mais à frente porque ninguém desistiu do Higgs. Porque se não tivesse o Higgs, a gente estaria tudo. Então, achando que às vezes também as descobertas demoram a ser confirmadas. Então, tem muitas teorias hoje que estão aguardando confirmação e esperar, eventualmente décadas, para conseguir ser confirmadas. Faz parte do jogo. Muita teoria que vocês vão propor, provavelmente vocês vão morrer sem saber se é verdade ou não. É triste, mas é verdade. Vamos seguir. Além dessa simetria de Gage, que a gente tem a simetria do espaço-tempo, que a gente não vai falar aqui no curso, mas que é extremamente importante, que é o que dá a base para a teoria política de campos, a gente tem algumas simetrias que a gente chama de acidentais, que a gente não colocou elas no modelo, mas ela aparece lá. São o número bariônico e o número electrônico, por exemplo. São simetrias globais que aparecem na sua teoria, mas aparecem assim, tipo sorte, vamos dizer. Em nenhum momento a gente coloca isso como ingrediente, isso aqui é uma construção. O número bariônico e eletrônico são uma consequência, um acidente da sua teoria ser renormalizada. A gente pode falar mais sobre isso também. E existem simetrias aproximadas. A mais famosa de todas, que foi uma que levou à construção da QCD, é a chamada Eightfold Way. O Gell-Mann teve uma ideia genial para organizar as partículas. Eu vou falar isso na aula de operações fortes. Usando uma simetria aproximada da natureza, ele conseguiu sacar que tinha S3 para descrever as interações fortes. Só que a gente não impõe essa S3 no grupo A. Essa S3 que ele propôs, que não é essa S3 de corpo. São duas S3 diferentes. E ainda assim, essa S3 da Eightfold Way, como simetria aproximada, emerge da QCD. Assim como os outros também faz. Então, assim, a gente tem outras simetrias que não são exatas, são aproximadas, exatas, como cola e construção, mas que não são impostas na teoria na sua construção. Eu acho muito difícil a gente ter tempo de fazer isso. Não. Mas se der tempo, eu vou fazer uns comentários sobre lagrangiano que é. Bom, essa é a estrutura básica, né, do padrão. E agora eu vou fazer alguns comentários ainda, antes de a gente começar. Primeira motivação para o estado do padrão, então, é uma teoria fundamental. A gente descreve todas as partículas da natureza, em todas as interações, exceto a gravitação, usando alguns princípios fundamentais da teoria de campos e muita conta. Então, é uma teoria muito fundamental, muito boa para descrever. Segundo ponto, é uma teoria robusta, ou seja, baseada nesses princípios, você consegue obter consequências, muitas vezes há testes de consistência, por exemplo, anomalias, e a gente vê que elas passam todos os testes de consistência impostos pelos princípios que você colocou de partícula. Além disso, a teoria, quando você constrói, ela tem um certo número de parâmetros, vários parâmetros,
parâmetros são interrelacionados entre si, e esses parâmetros batem nos experimentos. Então tinha tudo para dar errado. Tem muita coisa para dar errado no padrão, e fantasticamente não dá. Então é uma teoria não só fundamental, mas robusta. E além disso, a mais importante, ela é verdade. Então, todos os experimentos que são feitos desde que o modelo padrão foi inventado só confirmam cada vez mais que o modelo padrão é a teoria que descreve as interações fundamentais e as mais fundamentais. Isso não quer dizer que ele descreva tudo, mas quer dizer que tudo que ele descreve bem. Isso é fantástico, por si só. Tem outras coisas que ele ainda não descreve, que a gente não sabe se ele vai descrever. Ou, bom, a gente não sabe. Algumas delas que a gente construiu foi a massa de neutrino. Só que isso, como eu disse, dá para você fazer pequenas modificações que descrevem a massa de neutrino, mais de uma forma. Qual é a forma certa? A gente não sabe, mas a gente tem algumas opções. Então isso não é um problema. O que aqui não descreve? Gravitação. Como eu disse, a gente está ignorando solenemente. O modelo padrão não dá nenhuma pista sobre gravitação quântica. Então ele não é uma teoria de tudo. Não estou falando disso. O que o modelo padrão não descreve? Matéria escura. Vou dar de pista. Que diabos é matéria escura? Ninguém sabe. Tem que ter alguma coisa a mais nas nossas teorias. Existe alguma coisa que a gente não sabe modelar. Né? Como essa alguma coisa vai aparecer? Se é uma nova interação, se são partículas novas, se é uma modificação na própria relatividade, se é alguma outra coisa que eu não consegui pensar aqui agora, ninguém sabe. Então pode ser que o modelo padrão precise ser incrementado para dar conta desse fenômeno de matéria escura e energia escura. Pode ser que não também. A massa dos neutrinos, como eu disse, tem várias opções, ninguém sabe exatamente qual é a certa, mas eu acho que estão caminhando bem nessa direção. E existe confinamento, como eu disse, eu não gosto do primeiro física teórica, porque diabos estão em certos partes. Né? Então, assim, não é que responda tudo. Mais do que isso, ele não responde os porquês. Os porquês são uma parte muito interessante do modelo padrão. Por que tem 3 famílias? Elétron São Neutrino, up and down. Bull e São Neutrino, charm e strange. Tau e São Neutrino, top e bottom. São 3 gerações de partículas. 3 para elétrons, 3 para quarks. Por que só 3? Por que eles são tão parecidos com massa distinta? Por que tem diferenças de escalas tão grandes? Então a escala da QCD, como a gente vai discutir, é uma corrente de 200 metros. A escala da vibração eletrofraca, a gente está falando de uma centena de gélios, quer dizer, são mais de 3 horas de distância. A escala da vibração quântica só dessa escala de quântica. Então existem distâncias muito grandes entre as diferentes escalas que aparecem no modelo padrão, e a gente também não sabe explicar o porquê. Então tem vários porquês que a gente não sabe explicar. Mas elas são simplesmente tentar entender o que tem por trás do modelo padrão, não está além dele. São coisas distintas. Comentários relevantes são o modelo padrão é geral, isso vai aparecer explicitamente na nossa construção. Existe um teorema chamado polinomial, que diz basicamente que as teorias de campos usuais têm que ter simetria de Poincare vezes uma simetria interna, e é o que acontece no modelo padrão. A gente tem Poincare vezes uma simetria interna. Só que esse teorema pode ser estendido com algumas condições técnicas. Por exemplo, se a gente requerer que os geradores de simetria não sejam só geradores bosônicos. Se a gente admitisse que existem geradores fermiônicos, em vez de Poincare, em vez de ter super Poincare, seria a supersimetria, a extensão da simetria do espaço-tempo. Outra teoria linda da década de 70, que fez muito sucesso, mas até hoje não foi confirmada. Então pode ser verdade, pode não ser. Seria fantástico se fosse, mas pode só não ser verdade. Aqui no Brasil, eu nunca pensei em supersimetria, eu não tenho direito porque nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo trabalha de supersimetria como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E aqui você pode supersimetria todo mundo torce o nariz, não sei, sinceramente. Mas, verdade dita, não foi confirmada, pode simplesmente não existir. É bom ter isso bem claro para nós. E o modelo padrão ele apresenta a oportunidade de estudar 3 fases possíveis na teoria de Wigner. A fase de Coulomb, que é a fase do eletromagnetismo, onde você tem partículas que interagem com o potencial de um sobre R, bacana. A gente tem a fase de Higgs, onde você tem uma transição de fase, que permite que os bósons mediadores ganhem massa, que é o que acontece na eletrofraca. E a gente tem a fase confinante, que é o que acontece na QCD. Ou seja, você tem partículas. A gente vai escrever a nossa Lagrangiana com partículas, os quarks e os gluons, e esses caras não aparecem no espectro, a gente não sabe muito. Então, o modelo padrão é extremamente rico, além de ser bem sucedido. Ele apresenta toda uma nuance de fases que podem aparecer,
E por último, na introdução, e depois a gente vai começar a falar desse etiquete. Ah, tudo bem, etiquete. Ninguém está com fome, ninguém está com calor. Dentro dessa abordagem de fantástico, eu vou fazer um comentário sobre os parâmetros, que as pessoas sempre reclamam, caramba, tem um monte de parâmetros. Beleza, vamos lá. Quais são os parâmetros? Vou chamar de inputs. A gente coloca no modelo padrão. Então, bom, a gente tem 3 massas para elétron. Então, a gente vai introduzir aqui, lembrando que o modelo padrão não tem massa para elétron, conforme o modelo padrão tradicional. Daqui a pouco a gente comenta sobre o modelo padrão estendido, pode ser. Então, você tem a massa do elétron no número do tal. Acordei de manhã, não tem como saber qual a massa, que é repetido. Esse é um parâmetro que a gente tem que dar para o modelo padrão. A gente mede a massa e fala, olha, a maquininha, né? A massa do elétron é meio ml, sei lá, né? As 6 massas dos quarks. E aqui é um pouco mais sutil, porque a gente não pode pegar um quark e pesar, vamos dizer assim. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas tem que ter 6 massas, cada quark tem a sua massa. A gente vai ver como a massa aparece, mas tem que ter informação das massas dos quarks. Os 3 aglomerados de Gauge vai dizer basicamente como esses caras aqui, os fóruns, os armários, eles interagem. E aí já é legal, porque são 3 que a gente precisa. E aqui a gente tem um monte de mediador, só precisa de 3 componentes. A gente precisa da massa do Higgs. Uma massa do Higgs. E uma componente do Higgs. Então a gente tem que saber como o Higgs pesa e como ele interage. E a gente precisa de uma parte mais complicada, que eu vou chamar de ângulos mixing. A gente naturalmente não vai ter tempo de falar aqui de uma fase. Essa última parte aqui é mais técnica, ligada à interação eletrofrágil. Se vocês pararem para pensar no eletromagnetismo, o elétron interage com o próton, mas o elétron é sempre elétron, o próton é sempre próton. Os 2 elétrons interagem, o elétron é elétron. Na interação fraca, acontece uma coisa nova. Não aconteceu no eletromagnetismo nem na gravitação, que é a mudança de sabor. Então, um nêutron vira próton, por exemplo. Então, o outro vira náutron, vice-versa. Então, um vira um elétron. Você tem partículas que mudam sua própria natureza durante a interação fraca. Para poder descrever essas mudanças de sabor, por assim dizer, a gente vai precisar basicamente de 3 ângulos e uma fase. Temos a chamada matriz CKM, a Bilko-Kobayashi escala. A gente não vai estudar isso aqui, mas para vocês saberem que existe. Isso é um parâmetro relevante para uma calculadora. Então, se vocês derem tudo isso aqui, a gente tem 18 parâmetros. A gente pensa, cacete, 18 parâmetros, porra, um mundo, né, cara? Um monte de coisa no padrão, exigente pra caramba. 18 coisas que quer saber, para poder dar uma resposta. Mas o fantástico é que depois que você mede esses 18 parâmetros e alimenta a sua maquininha, acabou. Você pode plantar o que você quiser, a qualquer ordem de perturbação, para qualquer fenômeno que você está na natureza e ele vai te dar resposta. Então, apesar de serem muitos parâmetros, são muitos parâmetros porque a natureza é muito complicada. Mas esses muitos parâmetros te dão as respostas que você precisa a todas as horas. Então, é simplesmente fantástico. Bom, as respostas que ele pode dar, às vezes tem respostas que ele não dá. Quem vai ganhar a próxima eleição? Por que tem confinamento? Você não sabe. Bom, além desses 2 parâmetros, como eu disse, esse é o modelo padrão tradicional, existem outros parâmetros ligados às funções, vamos chegar no qual hoje vamos falar. Um deles é o ângulo de aquecedor, o ângulo interno de aquecedor que a gente chama. Tem um termo que tinha tudo para aparecer no Lagrangiano, mas que parece não aparecer. Então, existe um termo que a gente escreve o Lagrangiano no modelo padrão, tem um termo que a gente dá vontade de colocar. Só que quando você tenta medir, esse número é menor do que 10 a menos 10. Ninguém entende por que diabos esse número é tão pequeno. Assim, a gente sabe que é muito pequeno, a gente não sabe por quê. Esse é chamado problema de CP forte. Então esse seria mais um parâmetro do padrão. Esse é 19. A
Além disso, a gente tem as 3 massas de neutrino, né? Como eu disse, neutrinos são massivos. E a descoberta de que os neutrinos oscilam e são massivos é muito interessante. Porque o pessoal sacou que as reações que acontecem no Sol tinham que produzir, vamos supor, 30 neutrinos. 30 neutrinos do elétron tinham que ser produzidos na reação do Sol se você medisse. Aí os caras mediram e acharam 10. Falaram, tem uma coisa errada. Estou medindo só 10, tinha que ter 30. Eu estou fazendo bem grosso nome, claro, não é tão simples assim. E ninguém entendia por que diabos tinha tão pouco neutrino comparado ao que eles esperavam. Na verdade, esse 1/3 não é à toa. Os neutrinos do elétron viravam neutrinos do mundo, neutrinos do tal, e caminhavam do Sol para cá. Isso só acontece porque eles têm massa. Se eles não tivessem massa, não haveriam oscilações. Isso deu o prêmio Nobel depois de escrever no cabelo grande na década de 90. Então é fantástico. São 3 parâmetros extras para eles. E da mesma forma que você tem a gente vê esse tipo de mistura que eu falei para vocês, também vai acontecer esse tipo de mistura no setor de elétrons. Ligado não à matriz Cabibon-Kobayashi-Pascal, mas à matriz PMNS, que eu sei lá qual é o nome dos caras, Pontecorvo, Nakagawa, sei lá, não sei o nome dos caras. PMNS. Então lá vão aparecer ainda mais 3 ângulos de Dixon e até 3 fases. Mas isso ainda ninguém sabe bem quais são esses ângulos, quais são essas fases, quantas são, porque como eu falei, o setor de neutrinos é um setor com muita coisa em aberto. Então ainda não se tem isso basilar. Ainda está terra firme. Isso aqui que eu estou falando, a gente tem em terra firme. A gente sabe bem as massas, a gente sabe bem os acompanhantes. É tudo muito bem medido, inclusive a massa do Dixon. Em torno de 126 G, isso é bem claro. Com essas coisas aqui, vocês conseguem escrever todo o resto. A gente vai ver que algumas, o modelo padrão, dentro dos princípios que você bota, ele vai te dar previsões imediatamente, que com poucos parâmetros você constrói vários outros. A gente vai ver isso. Foi uma das coisas que fez o modelo padrão ficar tão famoso, vamos dizer assim. As previsões simples que ele faz, ele batiam muito bem com os experimentos. Então, por enquanto é isso. Tem um comentário que eu não posso esquecer. Estou somando tudo aqui junto com tem mais 10 parâmetros para botar ali, se a gente for pensar em extensões. Então, juntando tudo, temos 28, vai. Parâmetro obesa, mas também não é tão muito. O último comentário que eu queria fazer é que a teoria que a gente constrói no modelo padrão é uma teoria normalizada. A gente só vai ter operadores até uma certa dimensão de massa. A gente escreve o que a gente vê e concorda. Mas pode acontecer de ter física além do modelo padrão. Isso é razoável. Pode ter supersimetria, pode ter computação, pode ter partículas. A gente só pode dizer o que tem até onde a gente mede. A gente mede até uns 14 tera eletronvolts. O que acontece a 20 tera, a 100 tera, a gente não sabe. Pode aparecer um monte de partícula nova. Pode não aparecer nada, inclusive. E o mais interessante é que dos tempos para cá, tudo que vem aparecendo é nada. Então toda vez que vai ter um novo experimento, o pessoal fica muito excitado. Caraca, vai vir agora, vai vir física nova, agora vai vir. E aí não vem nada. O modelo padrão não está certo de novo. Vou medir agora. Vou fazer cálculo a 4 números. Não, agora eu vou encontrar uma discrepância. O cara vai lá, mede, bate. Então o modelo padrão ele chega a ser chato, de tão certo que ele dá. Porque tudo que a gente quer é coisa esquisita que ninguém tem. Porque senão a gente não trabalha. Né? Mas ele atrapalha muito nesse sentido, porque ele vai só se confirmando, se confirmando. Pode ser que apareçam em novas escalas, novas interações e tudo mais. Uma abordagem para você conseguir tentar entender essas interações sem entender bem qual é a origem delas é tratar o modelo padrão como uma teoria efetiva e introduzir termos adicionais que você não sabe a origem para fazer conta e encontrar vínculos em quem esses parâmetros podem ser. Isso é uma tendência muito moderna que está acontecendo na teoria de cálculos, onde modelo padrão, teoria de cálculos efetivas é o modelo padrão. A sigla é e aí, pessoal, sem saber bem o que tem depois, eles vão colocando novos termos ou quais são os vínculos que essa é uma abordagem muito poderosa, porque ela é independente do modelo. Só que ela não te dá razões, ela só te dá como modelar. Então, eu investir muito tempo nisso. Então, se eu perguntar para vocês, o modelo padrão é fundamental ou é efetivo? Só os dois. Ele é fundamental porque ele descreve o conteúdo de matéria e radiação.
tem sua vantagem, mas não quer dizer que é toda a verdade. Bom, encerramos a primeira parte. Vou começar a segunda. Alguém tem perguntas? Tem 10 minutos só para botar a ponta do lápis aqui. E a gente depois continuar, senão não vai dar tempo. Pergunta? Ninguém? Como você falou, que sabe bem
massa de atmosfera, por que não é relevante como parâmetro? Por que não é relevante como parâmetro? Ótima pergunta. Porque ela pode ser obtida indiretamente através do acoplamento do Higgs e do acoplamento do líquido, basicamente. Então, para você obter a massa do W, por exemplo, a gente vai ver que ela é basicamente G quadrado sobre 4, se não me engano. Ou seja, aparece o G, o acoplamento de gauge, aparece o V, que é o valor da quebra espontânea do Higgs, que está associado com os parâmetros do Higgs, da ação de TI, através dos outros dois, né? E acabou. Então, se eu colocasse ali a massa do W, por exemplo, teria sido redundante, porque ela já pode ser obtida por outros parâmetros. Então, aqui tem trocentos outros parâmetros que vão sair de dentro desses. Né? Só que o mais interessante é que está tudo errado. Você só com aquele que você encontra todo o resto. Você encontra a massa do W, a massa do Z, a massa de tudo. A forma você sem massa, por aí vai. Então, é tudo muito amarradinho. Vocês vão ver que tu sai de um lugar e começa a aparecer outras coisas, uma coisa amarrada com a outra, tu fala, não, é muito fácil, é errado. É muito fácil, é errado. Não dá. É simplesmente fantástico. Pergunta mais técnica. Isso aqui é uma simetria de gauge, que é o conteúdo da próxima aula, que eu deveria fazer metade da próxima aula nessa aula, não fiz, então a gente está atrasado. A simetria de gauge, ou seja, você tem local, como eu disse, você pode fazer transformações que não são transformações na sala inteira. Eu posso transformar de um jeito aqui nessa cadeira, transformar de outro jeito nessa outra cadeira. É basicamente isso que a simetria de gauge vai ser. Ela te traz muitas coisas boas, mas te traz um problema. Porque a simetria de gauge pode ser uma redundância. Você tem essa redundância, você quer, por exemplo, calcular um propagador do fóton, ou seja, como que o fóton caminha no espaço. Se você tenta fazer essa conta de primeira, você vai encontrar infinito. Você não consegue calcular o propagador do fóton por causa das redundâncias. Então, para você poder fazer contas com teorias de gauge, você tem que primeiro eliminar a redundância que você mesmo introduziu. Olha que coisa interessante. Para você poder fazer contas. E você tem que, no final, garantir de que se eu escolher de dois jeitos diferentes, eu não vou ter resultados diferentes. Isso é fundamental, porque se você fizer usando uma escolha, fizer usando outra, e a gente tiver resultados diferentes, não presta. Né? A natureza não está nem aí para a escolha de gauge. Você tem que ter a ver com a resposta. Então você tem que fixar o gauge para fazer previsões. Quando você fixa o gauge, por definição, você está quebrando esse tempo de gauge. E você podia falar, porra, eu botei um negócio e eu mesmo estou quebrando, para que eu botei então? Só que você não quebra totalmente. Mesmo na versão gauge fixa, você ainda tem uma simetria por trás, que é a simetria VST, que vale ali no código. Então a sua teoria, o modelo padrão, é renormalizável devido à simetria de gauge. A gente fixa a simetria de gauge. Você fala, pô, então não vai ser mais normalizado? Vai, porque existe uma coisa maior que a simetria de gauge, por assim dizer, que é a simetria VST. E essa é preservada desde a versão gauge fixa e desde o nível quântico. Então, o papel da simetria VST é garantir que mesmo na fase quebrada, mesmo fixando o gauge, mesmo não importa o que você faça ali, tem uma simetria robusta por trás, amarrando tudo. E vocês têm aqui na UERJ, quem for da UERJ, deve ser a maioria da UERJ ou o curso da UERJ. Vocês têm um Papa da VST aqui, que é o Sorella. Então vocês abusem do Papa. Ele falou no do BEC. O BEC é o B da VST. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Sorella sobre isso, conversa. Da mesma forma, começar pela Elcio com o eletrofraco. O cara foi do grupo do salão. O cara ganhou o prêmio Nobel do eletrofraco. Entendeu? Então, assim, e ele foi aluno especificamente do cacete, que cara criou o formato de um supercampus. Oi? Esqueci o nome. Tá falando assim, não me entendo. Pô, Fábio me escreve, eu não lembro. Enfim, esqueci, não deveria esquecer, mas foi o criador do conceito do supercampus junto com o salão. Então é importante vocês conversarem com as pessoas que perderam na fonte. Bom, vamos encerrar por aqui então. Depois a gente começa a parte de princípio de gauge, a pressão de gauge. E aí a gente segue adiante. Obrigado.